Então, congregação amada do Senhor, hoje a gente vai falar algo relacionado ao dia que um dia especial. Nós vivemos esse dia ao redor do mundo, que é o dia de Purim. Então nós vamos ver o que o livro de Esther nos fala sobre esse dia. Então, hoje o título é Esther e Purim. Então, sabemos que Deus é todo-poderoso, Ele é soberano, Ele criou os céus e a terra, Ele é Senhor da história. Vou pedir para você ver o vídeo até o fim e saber que Deus opera na história usando pessoas, como Esther foi usada para reverter uma situação de morte e desolação. Deus tem planos para proteger o seu povo. E quem é o seu povo? É o povo escolhido, é o povo de Israel. E nós, depois de Jesus, fomos enxertados na oliveira, né? Nós somos os galhos, dependemos da seiva dele. E então a nós, através de Jesus, foi permitido ser enxertado na oliveira verdadeira, que é Israel. Bom, de novo vou lembrar o que é a Bíblia, uma carta de amor de Deus para nós. Vou lembrar o que está lá em Mateus 4,4. O ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Também em 1 Timóteo 3,16 está escrito, né? Toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir a justiça. O que isso significa? É que foi da vontade de Deus que aquelas coisas estivessem escritas ali. É claro que existem fatores históricos, alguns fatores, né, que fizeram com que alguma coisa esteja ali e outra não. Mas quem é o juiz? É o Espírito Santo de Deus. Porque pensa bem, é totalmente improvável que os discípulos inventassem uma história que na verdade era uma história contra o Império Romano, contra todo o poder estabelecido, no intuito de querer se dar bem. Eles nunca iam inventar uma coisa que eles seriam os mais prejudicados, porque eles foram perseguidos e mortos. Então, é o Espírito Santo que vai nos dizer se é verdade ou não. Ele é o que a gente chama de vínculo da paz, e é a paz que o Espírito Santo dá, é que nos faz, assim, num certo sentido, aceitar aquilo que a gente ainda não compreende. Porque tem algumas coisas que ainda, né, a arqueologia não comprovou. Não sei se vocês sabem, mas no século XIX, no século XVIII, o iluminismo, né, ele permitiu uma liberdade de expressão e que todo mundo começou a bater na Bíblia. Então todo mundo falava, né, toda a inteligência do mundo falava que a Bíblia era só um livro de religião, um livro que não tem nada a ver. Mas agora tem arqueologia não tem nem 200 anos. Então, a arqueologia tem comprovado que aquilo que está na Bíblia é verdade. Ninguém mais, em sã consciência, pode falar que Jesus é uma figura inventada, que aquelas coisas não existiram, porque depois dos manuscritos do Mar Morto ser achado em 1948, a história mudou. Bom, mas hoje o nosso foco não é isso. Vamos lá falar de Esther. Então, eu vou ler, tem um livro de Esther, eu acho que seria assim, excelente que vocês lessem. E eu vou separar aqui alguns versículos para nos ajudar a acompanhar a história que o livro relata. Então, vou começar em Esther 2, 16 e 17. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado.
E o rei amou a Ester mais do que todas as mulheres e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Bom, então vamos tentar resumir aqui um pouquinho da história. Ela era uma jovem judia que vivia na Pérsia. Quem que é a Pérsia? Hoje é o Irã. Então, Ester viveu, casou com o rei persa. Imagina quanta descendência judaica existe no Irã. Então, ela era órfã, foi criada pelo seu primo Mardoqueu, se tornou rainha, né, depois que a Vasti foi deposta. E aí, ela tá lá na corte, né? E o Mardoqueu, que era o primo dela, orientava ela o que ela devia fazer. Então, o que aconteceu? Esse Mardoqueu, ele sempre ia lá pelo palácio para saber como é que andavam as coisas, né? Então, Amã era um cara que era o primeiro na corte do rei Assuero. Aliás, nem é rei, é rei, mas é de um império, não é apenas o líder de um país, é de um império. Então, ele exaltou um cara chamado Amã. Agora, olha só, o cara era descendente de quem? De Agag. Lembra da história de Saul, que Deus falou explicitamente para Samuel, que transmitiu para Saul, que exterminasse os amalequitas. E aí Saul não quis obedecer. Até Samuel falou, olha, Deus tem mais prazer em obediência do que de holocausto. Então, o nosso caminho com o Senhor é um caminho de obediência. Mas é tão bom e é tão maravilhoso, porque Deus quer o nosso melhor, então obedecer a Ele é o melhor que tem. Então, Saul não quis matar o Agag, que era o rei dos amalequitas. Aí Samuel matou. E esse Amã era descendente dos amalequitas. E ele era o primeiro no reino do rei Assuero, ou Xerxes. Então ele usou sua influência para o rei fazer o quê? O rei, ele ficou com tanto ódio de Mardoqueu, que é esse primo da Ester, que todo mundo se prostrava diante do Amã, porque ele era o primeiro abaixo, o primeiro do reino abaixo do rei. E acontece que Mardoqueu não se prostrava diante de Amã. Então ele ficou irado. E aí ele não só quis matar o Mardoqueu, como ele quis destruir todo o povo Mardoqueu, que ele ficou sabendo que eles eram judeus. Então, o Mardoqueu usou toda a sua influência para decretar a morte de todos os judeus, de onde? Todas as 127 províncias do Império Persa. Era o maior império da época, havia vencido os babilônios. Então, esse ódio que Amã teve de Mardoqueu, porque ele não se curvava nem prestava diante de Amã, é o que levou ele a querer destruir o povo judeu. Mas não é só isso. Esse ódio é antigo. Esse ódio, nós estamos aqui mais ou menos no ano 500 e pouco antes de Cristo que acontece essa história. Então, eu vou só ler um versículo aqui de Ester 3,5 que fala: quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava, ficou muito irado. E ele, sabendo que era dos judeus, ele achou que não bastava matá-lo, porque eu contei a história, agora eu li o versículo, né? Então ele bolou o plano. Esse plano é gerado no inferno para destruir o povo judeu, porque nós vamos ver qual é o crime desse povo. Então, em Ester 3,8 está assim: então Amã disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do seu império,
cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos. E eles não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-lo. Tolerá-lo. E aí no verso 13, então o que ele fez? Ele arrumou um jeito, né, pela influência que ele tinha, do rei fazer um decreto e enviar para todas as províncias. Então no verso 13 tá, as cartas foram enviadas por mensageiros a todas as 127 províncias do império, com a ordem de exterminar, aniquilar completamente todos os judeus, jovens, idosos, homens e mulheres, num único dia. O 13º dia do 12º mês, que é o mês de Adar, e de saquear e confiscar seus bens. Então o rei assinou o decreto. Foi prometido dinheiro para os cofres do rei. Então as 127 cartas foram enviadas. Então Mardoqueu fica sabendo desse plano. Ele, como que é costume do povo judeu, quando ele está triste, quando acontece alguma coisa, ele põe cinza na cabeça e corta a roupa. Até eu fazer um parênteses aqui, eu assisti na quinta-feira a estreia da 4ª temporada do The Chosen, né? E quando João Batista morre, Jesus, ele sabia, né? E ele chega, os discípulos estão todo mundo preocupados, não, como é que a gente vai contar para ele? Aí ele aparece lá com cinza na cabeça e a roupa rasgada. É aquele sinal do luto mais forte entre os judeus, que não só está dentro do coração, mas aparece com cinza na cabeça e a roupa rasgada. Então é assim que Mardoqueu estava. E então ele chegava lá perto do palácio, mas ninguém ia deixar uma pessoa dessa, parecendo um mendigo, entrar, né? Mas, de toda forma, a Esther ficou sabendo do plano de Amã por Mardoqueu. Então, Mardoqueu falou assim, olha, Esther, você vai ter que pedir misericórdia para o rei. E ela falou, mas eu não posso ir na presença do rei, tem um decreto. Se eu chegar na presença do rei sem ser chamada, eu posso morrer. E tem mais de 30 dias que ele não me chama, porque o rei tinha um harém, né? Então eu tinha que fazer as visitas, né? Não era só ela, né? Então, Mardoqueu, depois de saber essa resposta de Esther, lá no capítulo 4, verso 13 e 14, ele fala algo assim tremendo, que eu acho que quando a gente tiver medo de fazer alguma coisa para o Senhor, essas palavras nos ajudam a tomar coragem. Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e sua família, e a família de seu pai, morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Porque você pensa bem, como é que uma mulher judia, que na verdade ela tinha sido escravizada, né? Os persas venceram o Império Babilônico, e o Império Babilônico levou cativos, né, as pessoas para a Babilônia. E a Babilônia, o rio Tigres e Eufrates, tá ali, Pérsia e Iraque, mas Suzã, onde a rainha se encontrava, já era dentro do Irã. Então, aí o Mardoqueu trouxe ela à realidade. Você está achando que você está aí numa boa só porque você é rainha? O decreto é para todo mundo, você não vai se livrar, não. E aí ela caiu em si e pensou, meu Deus, eu tenho uma responsabilidade. E no 16, o que ela propôs? Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam nada durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com você. Depois disso eu irei ao rei, ainda que seja contra a lei.
se eu tiver que morrer, morrerei. Então, assim, às vezes, né, alguém chamar a atenção da gente, traz a gente à realidade. Foi o que aconteceu com a Esther. E ela resolveu arriscar a vida dela e se apresentou diante do rei. E nesse intervalo, houve uma outra situação. Mardoqueu sempre acompanhava a Esther. E numa das vezes, ele descobriu uma conspiração de 2 eunucos, 2 oficiais do rei contra a vida dele. Aí ele contou para Esther, Esther contou para o rei, foi verificada a situação e eles foram enforcados, essas 2 pessoas. Então, Mardoqueu teve esse histórico. Aí um dia o rei ficou sem dormir, ficou com insônia. Aí o que aconteceu? Ele foi ler as crônicas do rei. E o que ele achou lá? Achou essa história que esse Mardoqueu que descobriu e denunciou a conspiração para matar o rei. Aí o rei pergunta, uai, o que foi feito? Que bem foi feito para esse cara que denunciou esse plano de me matar? Aí disseram, não foi feito nada. Aí ele falou assim, uai, nós temos que rever isso, vamos honrar esse cara. Mas olha só que coisa extraordinária. O Hamã, ele já tinha preparado uma forca por Mardoqueu. Ele assim, o ódio dele, ele conseguiu fazer o decreto, conseguiu que o rei assinasse, mas ele também mandou fazer uma forca. E aí, ele não sabia que o rei tinha tido a insônia, ele não sabia que o rei tinha lido lá no livro, e visto que Mardoqueu não recebeu nada, quando Amã chega na presença do rei, o rei pergunta, o que eu devo fazer para honrar uma pessoa? Aí o Amã falou tudo como se fosse ele. E, na verdade, o rei queria honrar o Mardoqueu. E o Amã teve que fazer tudo. Aí ele ficou mais possesso ainda. Então, tá bom. Só para saber que Mardoqueu ele tinha sido reconhecido pelo rei. Bom, aí voltamos à história de Esther, que foi lá pedir para o rei interceder a favor dos judeus. E ela bolou uma estratégia. Ela fez um plano para expor o Amã. Chamou ele para um banquete, chamou só ele. Primeiro dia não falou nada, segundo dia ela chamou de novo para fazer um outro banquete. Então ela expôs o Amã. E aí ele fica desesperado, né? Porque ele ainda correu lá e chegou muito próximo da rainha. Aí o rei falou assim, você está querendo fazer alguma coisa com a rainha aí? O que é? Aí o rei mandou enforcar. Então o Amã morreu na forca que ele tinha preparado para o Mardoqueu. E a rainha pediu, então, para revogar o decreto. Mas o rei falou, não, coisa que o rei sela com o anel dele, não pode voltar atrás. Mas o que ele fez? Ele escreveu um novo édito, uma nova lei, dando direito de defesa aos judeus. Então, gente, é algo muito extraordinário essa história. E agora eu falei que ele era o rei da história, então eu falei de Esther. Aí vamos falar um pouquinho, só assim, dar uma notícia de 3 reis persas. Então, Ciro, vamos ver aonde essa história chegou. Então, a gente viu que o quê? A rainha conseguiu um decreto dando direito aos judeus se defender. E aí, no dia escolhido, que foi o dia 13 do mês de Adar, que todos os judeus seriam aniquilados, mortos, seus bens confiscados. E esse dia foi que dia para os judeus? Foi ontem, anteontem e ontem. Hoje é 24 de março, foi dia
aliás, na virada, né, de 22 para 23, porque tem detalhes aqui na história que eu não decido, são 2 dias de jejum e tal, e depois a festa, porque o povo conseguiu o livramento. E aí, esse povo, que povo é esse? São os judeus. Então eu vou falar o que aconteceu. Vou resumir aqui e depois eu vou voltar um pouquinho lá para falar daqueles reis dos impérios. Deus elevou Ester, que era judia, a rainha de todo o Império Persa. Mardoqueu, seu primo, fica sabendo de um plano para aniquilar os judeus. Ele pede a intervenção de Ester e ela arriscou a vida, porque não podia entrar na presença do rei sem ser chamada. E com oração e jejum ela consegue o favor do rei. Outro decreto é emitido permitindo os judeus a se defenderem. Então, o que aconteceu? Os judeus não foram exterminados, conforme o decreto de Amã, o inimigo dos judeus. E aí, o que acontece? Eu falei que era de Ester e Purim. Então, vou falar de Purim, lendo o verso 9, capítulo 1. No 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, entraria em vigor o decreto do rei. Naquele dia, os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram aqueles que os odiavam, reuniram-se em suas cidades e em todas as províncias dos reis Xerxes para atacar os que buscavam a sua destruição. Ninguém conseguia resistir-lhes, porquanto todos estavam com medo deles. Então, aquilo que foi planejado não aconteceu. E agora eu vou ler o verso 18, que é especificamente da festa. Os judeus de Suzã, porém, tinham se reunido no 13º e no 14º dia, e no 15º descansaram e fizeram um dia de festa e de alegria, pois nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos, e neste mês a sua tristeza tornou-se em alegria e o seu pranto num dia de festa. Escreveu-lhes dizendo que comemorasse aquelas datas como dias de festa e alegria, de troca de presentes e de oferta aos pobres. Esses dias seriam lembrados e comemorados em cada família de cada geração, em cada província, em cada cidade, e jamais deveriam deixar de ser comemorados pelos judeus, e os seus descendentes jamais deveriam esquecer de tais dias. Então, gente, o que foi que aconteceu? Aconteceu a intervenção sobrenatural de Deus. E olha, eles não foram destruídos. E mais, um rei persa, está lá em Esdras 1 e 2, Ciro, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém que está em Judá. Olha só o que o rei persa fez. Permitiu que os judeus voltassem para Jerusalém e edificassem o reino às custas das despesas do rei. Então, Esdras vai contar essa história da reconstrução do reino. Então, em Esdras 6,14 fala: os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram e terminaram a obra conforme ao mandato do Deus de Israel, e conforme o decreto de Ciro e Daria de Artaxerxes, rei da Pérsia. Quer dizer que foi um decreto que foi, não aconteceu só por um rei. Então, nos dias, em Ester 1:1 a 1:3, vai falar que nos dias de Assuero, ele que reinava desde a Índia e da Etiópia, estava lá nessa fortaleza de Suzã. Então, nós chegamos a Suzã, no Irã, e vamos ver que só dá algumas datas. De 559 a 330 a.C. foi o domínio dos persas. Ciro viveu em 539, ele derrota a Babilônia e repatria os judeus. Em 515, o templo é construído.
de 444 a 397, Neemias e Esdras reconstroem Jerusalém e reformam o judaísmo. Então, nós já vimos tudo aqui que aconteceu. E o que é que eu quero de ficar de lição para vocês? Eu vou lá em Lucas 1,68. Vou nas palavras de Zacarias, o pai de João Batista, que quando ele apresenta a criança no templo, ele profetiza. Que criança é essa? É o João Batista, aquele que anunciaria a vinda do Messias. Então ele diz assim: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que os odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança. O juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para servi-los sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os dias, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados. E quem é que João Batista anunciou? É a vinda de Jesus. Então, Jesus veio trazer salvação para todos, para todos. Então, o que eu quero chegar à conclusão depois de contar essa história toda? Olha, eu falei que estava lá perto de 500 anos antes de Cristo, a história de Esther. E o decreto de Amã para aniquilar e destruir todo o povo judeu. E hoje nós estamos quando? 2024. Então, esse povo judeu que eu contei essa história de Amã, que houve um decreto para destruí-lo perto dos anos 500 antes de Cristo, ele continuou a ser objeto de ódio do ser humano. Você já se perguntou por que isso? É porque é desse povo que nasceu Jesus. Porque se eles matassem, destruíssem o povo judeu, Jesus ia vir de onde? Como é que ele ia ser judeu e ia nascer? Se matasse o povo. E depois que Jesus nasceu, não está escrito que ele vai voltar? E ele volta para onde? Para Jerusalém. Então, se a gente destruir o Estado de Israel, cuja capital é Jerusalém, Jesus não teria para onde voltar. Então, esse plano é um plano do inferno. E nós vimos ao longo da história que não ficou em Amã. Só, pela Idade Média, as cruzadas tinham o objetivo de destruir os judeus. Depois nós vimos, lá para o ano 1492, a expulsão de todos os judeus da Península Ibérica. E vimos a Inquisição, que era o quê? Matar os judeus, aqueles que não se convertessem obrigatoriamente no caso, a religião católica. Então, vimos lá qual foi o decreto como que Amã convenceu. Falou, esse povo aí não segue as regras dos reis. E até hoje, por que houve revolta dos romanos e Tito destruiu Jerusalém? Porque o rei de Roma era Deus. E os judeus só têm um Deus que está acima de todas as... Eles não aceitam o domínio do ser humano na terra como se fosse Deus. Eles só têm um. E o diabo que quer ocupar o lugar de Deus tem ódio e pavor disso. E decreta, época após época, a destruição dos judeus. E o que a gente acabou de ler na palavra de Zacarias, que nós lemos aqui em Lucas 1, do verso 68 ao 77, é ele profetizando que Jesus viria para resgatar da mão dos inimigos e para promover salvação e perdão dos pecados. Então, o que está acontecendo hoje? Ontem, anteontem, foram os dias de Purim. E aí, o que a gente vê? A gente vê que desde 7 de outubro tem uma guerra contra Israel. Nos primeiros dias, as pessoas, mais ou menos, apoiavam Israel.
E agora, praticamente, o mundo inteiro se declara contra Israel. O mundo inteiro quer um plano de destruir, porque Israel está se defendendo dos seus inimigos, que entraram da forma mais impiedosa desde o Holocausto. Eu falei da Inquisição e não cheguei até o Holocausto, onde houve um plano satânico, que foram 6 milhões de judeus mortos. Por qual crime? Serem judeus. Não foi guerra, não foi batalha que um estava com uniforme, outro estava com outro, tinha arma para lá e para cá. Não. Foi simplesmente a eliminação de um povo nas câmaras de gás. E agora, 70 e poucos anos depois, Israel se envolveu em guerra. Eu não sei se vocês já pensaram, olha que coisa interessante, vou fazer um parêntese aqui. Os judeus no mundo é mais ou menos, no máximo, 17 milhões, daqueles que sabem. O mundo tem 7,7 bilhões de pessoas. Só tem um Estado judeu. Tem, no mínimo, 46 Estados islâmicos. E por que o mundo inteiro se levanta contra esse tiquinho de gente? Você já pensou nisso? Pergunte ao Espírito Santo. Pergunte, vai no fundo. Por quê? Por que isso? Porque nós estamos vivendo o maior crescimento do antissemitismo. O que é o antissemitismo? É aquele ódio aos descendentes, os 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. O Sem, Jacó é descendente, né? Então, esse é o povo que Deus escolheu para dele vir o Messias. Jesus é descendente desse povo. Jesus é judeu. Então, olha só, o Canadá, que era amigo de Israel, aumentaram 800% o registro de atos antissemitas, de registro de coisas que fizeram contra. O Canadá aumentou 330%, a Inglaterra 230%. E a França, que já tem muito tempo que a gente sabe que não é amigo de Israel, chegou a 1033 o registro de fatos contra os judeus. Então, eu quero trazer tudo que a gente falou para hoje. Vamos refletir, vamos buscar a Deus, vamos escolher o lado certo da história, vamos orar e pedir a Deus que cada um de nós seja o instrumento na sua mão. Assim como Esther arriscou sua vida e se colocou assim no lugar de interceder pelo povo, né? E o povo não foi destruído e até hoje não foi. E eu quero crer que não será. Então, já caminhando para a conclusão, né? Sabemos que o nosso Deus, Senhor da história, sabemos que ele usou Mardoqueu, usou Esther, e que ele possa usar cada um de nós e que a gente possa escolher o lado certo da história e ouvir a verdade e não a mentira da mídia, que há um interesse global em destruir os judeus. Jesus não vai se destruir Israel. Você sabe o que significa do rio até o mar? A canção que os universitários, até dentro dos Estados Unidos, Harvard, MIT, é uma coisa impensável. Eles falam do rio até o mar, Palestina livre. Israel não está lutando contra os palestinos, Israel está lutando contra o Hamas, esse grupo terrorista que não tem nada a ver de proteger, de cuidar dos interesses dos palestinos. Vá no site do Hamas e veja lá, o único objetivo do Hamas é destruir Israel. Israel não está lutando contra os palestinos, está lutando contra Hamas. Então, vá lá e procure e pergunte o seu coração, pergunte a Jesus qual o lado certo da história. Você vai ouvir a mídia que odeia os judeus e que já tentou no mundo inteiro destruir esses judeus? Então eu quero já orar para a gente terminar, porque está ficando longo esse vídeo. Então eu agradeço a Deus pelo seu poder e por sua sabedoria. Gostaria que você repetisse após mim. Eu agradeço a Deus porque Ele quer nos usar onde nós estamos. Eu vou me colocar à disposição de Deus para ser usada. Eu vou aproveitar cada oportunidade que eu tiver para me posicionar. Eu vou procurar conhecer os fatos a respeito de Israel e fazer a escolha do lado certo.
Eu oro e agradeço pelo nome santo de Jesus, o Messias de Israel. Senhor, meu Deus, eu continuo agradecendo por estar viva, Senhor, por ter sido alvo do teu amor. Eu oro para que cada um de nós receba Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E com isso o Espírito Santo, que a profecia de Zacarias, pai de João Batista, se torne realidade. Ele perdoe os seus pecados e ele traga salvação para todo mundo. Então, e eu louvo a Deus pela sua vida, pela minha vida. Eu oro para que haja sabedoria, entendimento, inteligência, para que cada um consiga perceber onde está a verdade. A verdade está do lado de quem? E eu digo, eu amo os judeus porque Jesus é judeu. Então eu vou amar os judeus, vou amar Israel, porque esta é a vontade de Deus. Que Deus te abençoe e a cada um de nós tenha uma ótima semana no nome santo de Jesus. Se você puder, compartilhe, comente, quem sabe pode ser útil para alguém. Muito obrigada a você que chegou até aqui.